Vamos repetir? Boa noite. Isso, deu certo. Ficou melhor que o primeiro. Mas é um prazer muito grande estar novamente aqui com os irmãos. A gente vem numa plena quarta-feira e vê essa casa cheia, vê esse salão cheio de pessoas interessadas em estar ouvindo a palavra de Deus, estar aprendendo um pouco mais sobre aquilo que Deus tem deixado para nós como ensinamento. Nossa mensagem hoje, nossa mensagem hoje, ela tem um tema que é cuidado com a negligência à palavra. Cuidado com a negligência à palavra. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa firmeza e apego à palavra, sobre os sintomas, um tipo de autodiagnósticos que nós podemos fazer, identificar em nossas vidas se nós estamos sendo negligentes à palavra, e qual segurança nós temos para nos apegar a essa palavra, o porquê que eu devo me apegar, o porquê que eu não devo ser negligente, qual que é essa segurança que eu tenho para me apegar, me enraizar nesta palavra. Vamos para o nosso texto base da noite, está em Hebreus, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. NA. 2 do 1 ao 4 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Até aqui a nossa leitura por enquanto. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém? Amém. Muito bem, rapidamente, antes da gente avançar para os nossos tópicos, nós vamos entender um pouco sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que ela não tem uma autoria ali revelada a nós. Então nós não sabemos com toda certeza quem foi o autor da carta aos Hebreus. Como de costume a gente vê algumas cartas paulinas, Paulo se declarando o autor daquelas cartas, em Hebreus a gente não vê isso acontecer. Então nós não sabemos com certeza quem é o autor desta carta. E a época que essa carta foi escrita, estima-se que foi ali entre 60 a 80 anos depois de Cristo, e o seu público-alvo vem a ser judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo. O contexto que essa carta ela é escrita é um contexto onde os judeus cristãos, os cristãos ali daquela primeira época, eles estão sofrendo perseguição e opressão do Império Romano, porque o Império Romano ele reconhecia que somente o judaísmo era uma religião ali oficial. Eles não reconheciam o cristianismo, eles faziam perseguição e opressão contra os cristãos. Disso nós sabemos muito bem, nós já conhecemos histórias sobre esta perseguição. E nesse cenário, neste contexto, o autor aos Hebreus, ele traz esta advertência sobre a negligência à palavra, para que esses judeus cristãos, eles não voltassem às velhas práticas judaizantes, já que isso para eles seria muito conveniente, porque eles parariam de ser perseguidos, parariam de ser oprimidos, parariam de perder os seus bens, as suas casas, resguardariam a sua integridade física, mas de forma de uma advertência, o autor aos Hebreus, ele vem falando sobre essa negligência à palavra. E no primeiro capítulo, ele mostra Cristo sendo superior aos profetas e também aos anjos.
Isso quer dizer aos profetas, porque Deus ele veio revelando de forma progressiva através dos profetas até chegar a Cristo, que é a revelação completa e plena de Deus. E ele faz essa comparação com os anjos, no intuito de comparar também o evangelho de Cristo com a lei de Moisés. Mas como assim? O que tem a ver os anjos com a lei? Um pouco mais para frente nós vamos entender, nós vamos passar por esse ponto e você vai poder entender melhor qual que é a ligação entre os dois. E no capítulo 2, no versículo 1, a gente encontra essa advertência sobre a negligência à palavra. A negligência, em termos gerais, ela significa falta de cuidado, desleixo ou descuido. Na área da medicina, o que é mais infundido, o que é mais pregado ali, é a negligência à saúde, deixar de cuidar da sua saúde, isso gera problemas. Na área jurídica, a negligência se caracteriza onde uma pessoa ela deixa de tomar alguma precaução ou atitude, e essa ausência gera danos a ela mesma ou a terceiros. E na área profissional é quando nós deixamos de realizar alguma tarefa que é da nossa responsabilidade, então nós nos tornamos negligentes. Em resumo, a negligência ela é a falta de ação ou atenção dentro de alguma situação. E no nosso caso, nós vamos ver essa negligência acontecendo na nossa vida espiritual. Essa chamada para identificarmos essa negligência. Nós vamos observar pelo menos 3 pontos. Seriam o apego à palavra, sintomas e segurança que nós temos em nos apegar a essa palavra. Então, partindo para o nosso primeiro ponto, que é o apego à palavra, se nós voltarmos o nosso texto, no versículo 1 do capítulo 2, nós podemos notar que o texto ele começa assim, por esta razão, ou portanto, indicando que o autor ele ainda continua nesse mesmo assunto do capítulo 1 sobre a soberania de Cristo, que podemos assim pensar, portanto, se Cristo é superior aos outros seres, nós falamos de profetas e anjos, se Cristo ele é superior aos outros seres, nós não devemos negligenciar a sua doutrina, o seu evangelho, já que ele é superior. E o autor ele ainda continua nesse combate contra a apostasia dos cristãos para o judaísmo, fazendo um apelo à negligência do evangelho, apelo ao apego ao evangelho, a palavra de Deus, as verdades ouvidas. E esse apelo, no qual está descrito aqui, exposto para nós, ele tem pelo menos 2 finalidades. Uma delas é para que os cristãos eles não se desviem e voltem ao judaísmo, às antigas práticas, deixando de acreditar na doutrina, no evangelho de Cristo. Nós já falamos que isso era algo que na época estava sendo exercida uma pressão, uma opressão, uma perseguição contra os cristãos, e isso era uma sedução para que eles voltassem às velhas práticas, ao judaísmo, para se livrar desta perseguição, para se manter, entre aspas, seguro